Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Graça e paz, shalom, enfim, a saudação que você achar melhor, tá bom? Bom, hoje, o primeiro estudo, depois da reformulação aí do nosso grupo, nós estaremos falando sobre João, Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 32 e 36, muito conhecido, muito pregado nas igrejas. Muitos usam esse texto em cultos de libertação ou cultos para libertação. Na realidade, não são cultos de libertação. O nome tem que ser mudado, porque quando você fala culto, você está cultuando quem? A Deus, cultuando o Senhor, cultuando o Criador, e Ele não precisa de libertação. Ele não precisa. Então, quando você fala culto de libertação, você está cultuando a Ele para quê? Para a libertação dele? Não. Então esse nome tem que ser mudado, mas normalmente não se muda, então continua culto de libertação. Mas vamos lá, irmãos, capítulo número 8 de João, do Evangelho segundo São João. Nós vamos identificar aqui primeiro, o Senhor ele inicia esse capítulo perdoando uma mulher adúltera. Você já conhece essa história, não vou entrar nela. Outro dia nós vamos falar sobre isso. E vamos falar também no possível texto ou o que o Senhor poderia estar escrevendo na areia. Aí talvez você fale assim, ué pastor, você está adivinhando agora? Não, nós vamos na Escritura e você vai ver um texto, não vou nem dizer onde está, porque senão você vai ficar procurando, que possa refletir isso daí, tá bom? Então começa o texto falando sobre a mulher adúltera, depois ele vai falar que ele é a luz do mundo, e ele vai continuar falando que de onde ele vem, de onde ele veio, para onde ele vai, ou seja, e depois ele está falando para os líderes dos judeus, e aí ele vai falar o seguinte: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Você vai entender isso. Por quê? Porque, irmãos, o Senhor ele trouxe algo imensurável, algo muito grande, não tem como a gente mensurar. Tanto é que eu estava até falando com o irmão agora, nesse próprio Evangelho, capítulo 21, versículo 25, fala que se fosse escrito tudo o que o Senhor fez somente nos dias que ele ressuscitou, não caberiam em todos os livros do mundo. Então não tem como a gente mensurar isso, é muito grande, mas pela infinita misericórdia o Senhor, ele abre o nosso entendimento, como ele abriu o entendimento dos discípulos, para poder entender as Escrituras, e aí ele vai tratar exatamente sobre isso. Para quem ele falou isso? Ele falou para os líderes judeus. Aonde ele falou? Ele falou no pátio do templo, que era onde ele ensinava a maior parte, ensinava também ao ar livre, mas ele ensinava no pátio do templo, onde aconteceu esse problema com a mulher adúltera, e ali ele fala com eles de algo muito maior, porque eles estavam presos na religiosidade. O grande problema deles é que, primeiro, eles se achavam superiores por serem filhos de Abraão. E o próprio Senhor falou que até das pedras ele pode suscitar filhos de Abraão. Segundo fato importante é que a lei mosaica, a lei de Moisés, Paulo vai falar que ela é perfeita, ela é boa, perfeita. E ela mostra o pecado, mas ela não redime, Ela não vai redimir o pecador. Então esse que é o grande problema. Ela vai te mostrar o pecado, onde você errou, o que você tem que fazer, o que você não pode fazer, mas ela não vai te redimir do pecado. Por isso que o Senhor veio cumprir a lei. Ele veio cumprir a lei e ele veio acrescentar o quê? Ele veio acrescentar o resgate da maldição da lei, o resgate do peso da lei, do peso do pecado sobre a nossa vida. Mas vamos lá. E aí o Senhor vai falar, se vocês continuarem a obedecer meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade vos libertará. Por que ele falou isso? Ele vai falar o seguinte: quem peca, no versículo 34, é escravo do pecado. E aí ele vai falar no 35 o seguinte: o escravo não fica sempre com a família, mas o filho sim. O escravo não tem poder de libertar ninguém, porque o escravo é escravo.
Então ele vai falar para eles o seguinte, você vê que em alguns versículos anteriores, depois você lê com calma, ele vai falar que praticamente eles já estavam condenados, irmãos. Os líderes judeus ali, aqueles que estavam ali, já estavam condenados porque não estavam entendendo, não estavam aceitando, não estavam reconhecendo o Filho de Deus que estava ali, o Messias, o Salvador. Então ele vai falar o seguinte, quem é escravo não pode libertar outro escravo. Embora vocês sejam líderes judaicos, vocês sejam sacerdotes, fariseus, saduceus, escribas, não importa o partido que eles eram, mas eles não podiam libertar ninguém. Eles não podiam salvar ninguém. Mas aí o Senhor vai falar o seguinte, mas o filho pode. Né? O filho, ele permanece na família. O filho pode, louvado seja Deus. O filho consegue, porque ele é da família, porque ele é o filho do pai. Então ele fala o seguinte, conhecereis a verdade. Que verdade? A verdade que o filho está trazendo. A verdade revelada. Uma verdade muito mais superior do que aquilo que eles estavam acostumados, que era a lei. A verdade que Cristo trouxe era muito maior, é muito maior do que qualquer religiosidade, do que a lei que veio para Moisés. Então ele fala, se o Filho vos libertar, no 36, verdadeiramente sereis livres, ou vocês serão livres de fato. Por quê? Porque o Filho tem esse poder. O Filho tem o poder de interceder com o Pai. O Filho é da família. O Filho pode, louvado seja Deus. O escravo não pode, mas o Filho pode. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele falou isso. Vocês não podem libertar ninguém, mas eu posso. Eu posso porque eu sou da família. Eu posso porque eu sou filho. E esse poder foi me dado pelo Pai. Louvado seja Deus. Foi isso que o Senhor quis dizer ali, naqueles versículos. Tá bom? Você vê que ele não fala para gentio, ele não fala para quem não era de lá, não. Ele fala para os líderes religiosos. Então hoje, irmãos, nós podemos trazer para a nossa vida exatamente isso. O Filho, ele veio nos libertar. Ele veio libertar de muita coisa que está sendo ensinada por aí, veio libertar de muito controle que determinadas pessoas estão tendo sobre as outras. A verdadeira liberdade está em Cristo. A verdadeira liberdade está em nós buscarmos a profundidade de conhecer as coisas espirituais através do Espírito Santo. É isso. Não é placa de igreja, não é pastor, não é líder, não é denominação, não. É a nossa intimidade com Ele. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Deus abençoe a sua vida, replique, de vida, multiplique aí esse ensinamento. Nós vamos continuar dando outros e outros e outros, assim, se o Senhor permitir, tá bom? E não se inscreva, não esqueça de você se inscrever no canal, ativar o sininho, tá bom? Compartilhar, tá bom? Para que outras pessoas sejam alcançadas. Deus abençoe a sua vida, não esqueça de orar por nós, e nós estaremos assim, posteriormente, passando outros estudos para os amados irmãos, tá bom? Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.